Olá, essa é a nossa terceira meditação nas Epístolas de Pedro, né? E o tema que eu escolhi hoje é as promessas de Deus para mim. Você sabia que na Bíblia tem mais de 3.000 promessas? Sendo que dessas 3.000 promessas ali, existem pelo menos mil e poucas promessas que são específicas ao povo de Israel, algumas que já se cumpriram, algumas que não se cumpriram. Mas existem também promessas que são gerais, são promessas que são para mim e para você. E eu quero dizer para você que tem mais de 1.000 promessas dessas na palavra de Deus. É, o problema não é achá-las, porque se você ler a Bíblia, você acha, né? O problema é que muitas dessas promessas têm condições, né? E aí a gente fala, eu quero isso, mas eu não quero cumprir as condições para receber aquilo ali, né? E aí a promessa não chega, né? Você pode até ficar querendo com desejo, mas ela não vem para você. Mas olha só que interessante o que Pedro ele fala sobre as promessas de Deus. Em segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: graça e paz lhes sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Um conhecimento, né, que a gente tem que ter de Deus para entender o reino de Deus e a sua proposta para a nossa vida. Seu divino poder, né, o nosso Senhor, em seu divino poder, nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Olha só, vamos devagar aqui, né? Porque Deus e Jesus são divinos. Ele, essa Trindade bendita, ele nos dá poder, todo o poder que necessitamos por uma vida e para uma vida piedosa. Da onde vem isso? Através do conhecimento de Deus. Quanto mais nós conhecemos Jesus, quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós conhecemos o Espírito, e nós vimos na meditação passada que tem a palavra de Deus que foi firmada nos céus, quanto mais nós ficamos buscando esse conhecimento, a glória e a virtude de Deus começam a entrar no nosso coração. Mas ele continua dizendo assim, ó, por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. O que destas? Né? Glória e virtude. Deus, na sua plenitude, ele nos chama para a sua glória e virtude. E por intermédio dessa glória e virtude que ele tem, ele nos deu suas grandiosas e ricas promessas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. E isso daqui é difícil de a gente poder entender. As promessas de Deus, com as suas condicionais, elas nos tornam participantes não só da vontade de Deus, mas da natureza santa de Deus. E quando nós entendemos e meditamos nessas promessas, nos apropriamos das condições, colocamos a nossa vida na direção que Deus ele quer, nós fugimos da corrupção que há nesse mundo. Não é maravilhoso? Muitas vezes a gente tem uma teologia meio capenga, que é a teologia do esforço. Ah, não, se eu fizer, Deus ele dá. Se eu fizer aquilo, Deus ele dá. E ele fala assim: não, você tem que crer nas promessas. Você olha para mim, tudo isso faz parte da minha glória. E quando você faz isso, então você recebe o poder de conseguir fugir da corrupção que há nesse mundo. Porque a natureza de Deus invade o seu coração. Aí ele continua: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar
à sua fé, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque todas essas coisas, elas começam a ser incluídas no nosso coração. E ele continua dizendo, porque se essas qualidades existirem, né, todas essas que nós estamos acima, existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Muitas vezes nós sentimos que a nossa vida está patinando, não é verdade? Talvez é porque a gente não está atentando às promessas de Deus e não está deixando as promessas transformar a gente nesse ritmo que nós vimos acima, né? De deixar a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade e a fraternidade e o amor crescerem em nosso coração, né? E ele termina advertindo, todavia, se alguém não as tem, se a gente não tem essas virtudes, nós continuamos cegos. A gente só consegue enxergar o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados, né? Então, quando nós estamos na busca de Deus, esse pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo nos ajuda a ser produtivos, nos ajuda a ser ativos, nos ajuda a crescer, sobretudo, né? O final ali das virtudes é o amor de Deus. Que nessa semana você pegue esse texto, né? Veja as virtudes e descubra alguma promessa que Deus ele tem para a sua vida. Olha, tem mais de 1000 esperando por você. Deus abençoe.